Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Jó capítulo 12, Jó defende-se. Então Jó respondeu dizendo: Na verdade vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e aos que provocam a Deus estão seguros nas suas mãos. Deus pôs tudo. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinarás. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provarás as palavras, como o paladar prova as comidas? Como os ídolos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Com os idosos. Com ele está a sabedoria e também a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e ninguém há quem edifique. Prende um homem e ninguém há quem o solte. Eis que ele retém as águas e elas secam, e soltas, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis e ata o cinto aos teus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa elas, e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelo deserto sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. Jó capítulo 13, Jó continua na sua defesa. Eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós sabeis, também eu sei. Não sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem me dera que vos calasseis de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidades e por ele falaria mentira? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele, como se zomba de algum homem. Certamente vos repreenderá, se um oculto fizeres acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, e as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderei o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei.
Ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura acossarás uma folha arrebatada pelo vento? Perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me faz herdar as culpas da minha mocidade? Também põe os meus pés no tronco e observa os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés. E ele me consome como a podridão e como a roupa, a qual dói a traça. A brevidade e miséria da vida humana. Jó, capítulo 14. O homem, nascido de mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu pusestes limites e não passarás nada além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que como o assalariado tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se não for cortada, ainda se renovará e não cessarão os renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco no pó morrer, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde ele está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto à obra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele saiba, são humilhados sem que ele perceba, mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Jó, capítulo 15. Elifaz acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura proferirá o sábio vã sabedoria? E encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras de que nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouvistes o secreto conselho de Deus a ti, só limitastes a sabedoria? Quem sabes tu que nós não sabemos o quê? Que entendes que nós também não possamos entender? Também há entre nós encanecidos e idosos, muitos mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que seja justo? Eis que ele não confia nos teus santos, e nem os céus são puros aos teus olhos.
Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como se fosse água. O ímpio é atormentado nessa vida. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. O que os sábios anunciaram, ouvindo os teus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias do ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até a paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornarás das trevas mais que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com a dura cerviz, e contra os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou gordura nos lombos. E habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as tuas possessões. Não escaparás das trevas e chama do fogo, e ela secará os teus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirás as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.